Olá, uma boa tarde, boa quarta-feira. Hoje, 30 de agosto, no ar, Boletim Primavera. A Administração Municipal de Treviso e a Caixa Econômica Federal definiram as datas e o local para a realização do cadastramento dos moradores que poderão sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O processo de recebimento da documentação ocorrerá de 11 a 14 de setembro no Auditório Municipal Vilso Savares, anexo ao Paço Municipal, no horário das 8 ao meio-dia e de 1 às 4 da tarde. Para garantir mais organização e evitar longas filas, cada dia será reservado aos aniversariantes de 3 meses, conforme programação divulgada pela Prefeitura. A Câmara dos Deputados pode votar nesta semana a reforma política mais compacta diante da falta de consenso entre parlamentares. Os deputados não se entendem sobre mudanças no sistema eleitoral e a criação de um fundo com recursos públicos para bancar campanhas. A discussão marcada para a Câmara será feita sem a presença de Rodrigo Maia, que irá para a presidência da República enquanto Michel Temer estiver em viagem na China. Antes de embarcar, Temer se reuniu com integrantes do primeiro escalão. Antes do embarque marcado para esta terça-feira, Temer se reuniu com ministros e passou orientações para o período que ficará fora. O presidente fez um balanço do andamento dos programas do governo e pediu à equipe que adote um discurso mais forte de defesa do pacote de concessões e privatizações lançados na última semana, que engloba a venda de 57 ativos, como aeroportos, rodovias e concessões de energia, visando aumentar a arrecadação. O presidente dará a todo o ministério a publicidade, divulgação, participação na agenda que vai desenvolver na sua viagem e, de outra parte, ele vai também já pré-programar com todos os ministros uma nova reunião de prestação de contas de todas as áreas para quando ele voltar. Na sua volta, nós teremos, então, esta prestação de contas ministério por ministério para o presidente. Michel Temer embarca para a China, onde fará uma visita de Estado e participará da cúpula dos BRICS, o bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ele deve retornar ao Brasil somente em 6 de setembro, na véspera do feriado da Independência. Viagem que, segundo parlamentares, pode atrapalhar o que já está para lá de complicado. A aprovação da proposta de emenda à Constituição, que prevê o voto distritão para 2018 e a criação de um fundo com recursos públicos para bancar campanhas. A votação desses dois itens da reforma política está prevista para essa terça-feira, mesmo dia em que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, assume o cargo de presidente da República, enquanto Michel Temer viaja para a China. Para que a reforma passe pela Câmara, serão necessários os votos de pelo menos 308 deputados. Sem Rodrigo Maia na Câmara, deveria assumir o comando dos trabalhos o primeiro vice-presidente da Casa, deputado Fábio Ramalho, do PMDB. Mas Fábio fará parte da comitiva presidencial que embarcará para a China ao lado de Temer. As sessões da Câmara nos próximos dias serão comandadas, então, pelo segundo vice-presidente da Casa, André Fufuca, do PP, de apenas 28 anos, e que é deputado de primeiro mandato. Sem Maia e considerando a falta de experiência de Fufuca, a tendência é que a Casa se limite a votar outro projeto que trata da reforma política, de relatoria da deputada Sheridan, do PSDB. Mais enxuto, esse texto cria cláusula de desempenho para os partidos políticos e o fim das coligações. O fundo tem sido criticado por setores da sociedade e o distritão é alvo de críticas de diversos partidos, entre os quais PT e PCdoB. Numa reunião no fim de semana com o presidente Michel Temer, Rodrigo Maia teria avisado que a situação política na Câmara está enfraquecida para enfrentar uma segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República. O motivo é que partidos continuam cobrando parte das faturas prometidas para se livrar da primeira denúncia que ainda não foi paga. Enquanto isso, a Operação Lava Jato sofreu reveses nas últimas semanas, com uma série de pedidos de arquivamento de investigações sobre figuras de peso da política nacional. O caso mais recente foi o da ex-presidente Dilma Rousseff, que tinha sido delatada pelo ex-senador pelo PT, Delcídio do Amaral, em 2016. Segundo a polícia, não foram encontrados indícios de que ela tenha participado de uma trama para interferir na Lava Jato por meio da escolha de um ministro do Tribunal Superior de Justiça em 2015. No caso do senador Waldir Raupp, do PT, delatado pelo lobista Fernando Baiano em 2015, a polícia não encontrou indícios de que o petista tenha
tenha pedido doação em troca de facilidades a uma construtora da Petrobras. Também tiveram vitórias o tucano Aécio Neves, o petista Fernando Pimentel e o ex-presidente José Sarney. Sarney se tornou alvo de inquérito com outros 2 caciques do PMDB, Romero Jucá e Renan Calheiros, por suposta tentativa de interferir no andamento da Lava Jato. A suspeita decorria de conversas gravadas pelo delator Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. O caso provocou a primeira queda de um ministro no governo Michel Temer em 2016. A PF, porém, considerou em julho que as atitudes dos envolvidos eram mera cogitações. Na delação da Odebrecht, Fernando Pimentel estava sendo investigado por suposta tentativa de interferir na Lava Jato, mas o STJ arquivou a sindicância por falta de provas. Sobre a delação de Delcídio do Amaral e Alberto Youssef, que acusavam um suposto elo entre um indicado de Aécio Neves em Furnas e o pagamento de propina, a Polícia Federal diz que também não há provas e que o relato dos delatores se limita a ouvir dizer. Os pedidos de arquivamento acontecem em um momento em que a Polícia Federal e Ministério Público Federal enfrentam uma disputa institucional. A PF quer permissão para também fechar acordos de delação, enquanto a Procuradoria-Geral da República entende que os acordos são prerrogativa do Ministério Público. Para alguns dos advogados que firmaram acordos de delação na Lava Jato, as colaborações precisam apresentar provas dos crimes relatados, como planilhas ou contratos, ou o caminho para se chegar à prova aos investigadores. Se não tem como provar, não deve ser acordo. Em virtude dos jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo, não tem rodada da Série B nesta semana. O jeito é os jogadores do Tigre aproveitarem o tempo para se preparar para o importante duelo diante do Luverdense do Mato Grosso no próximo dia 9 de setembro. É a chance que o Carvoeiro terá de se aproximar de vez do G4. A academia, campo, a academia de novo. Muito esforço, treino em cima de treino. Essa é a rotina puxada dos jogadores do Criciúma, que intensificam principalmente a parte física para a sequência da Série B. A gente tem visto essa intertemporada de uma maneira boa, né? A gente sabe que é um tempo que a gente tem para trabalhar e vamos tentar aperfeiçoar o que tem que ser aperfeiçoado para, na sequência do campeonato, estar bem, né? Nos finais de jogos e quando mais precisar. Porém, se a boleirada gosta de jogar, os atletas do Criciúma estão conscientes que essa parada no campeonato será fundamental para que o time aprimore sua performance. Tem sido uma parada boa, a gente tem aproveitado para treinar bastante e aperfeiçoar, que nem eu falei, a parte física, que é um ponto-chave. Então a gente gosta de estar jogando, de estar numa sequência de jogos, mas sabemos também que essas paradas e esses treinamentos são essenciais. E se for para não se dedicar, é bom nem treinar. É hora de se entregar nos treinamentos para que os resultados apareçam dentro de campo. Quando tem treinos intensos assim, 2 períodos, a gente sabe que é sempre para deixar o máximo dentro de campo. A gente ontem teve alguns testes em que você tem que ir no limite, senão não serve de nada os testes. Então temos saído exaustos sim, mas isso é uma coisa boa porque vamos crescendo e ganhando esse condicionamento que lá no final do campeonato vai fazer toda a diferença. Afinal de contas, em um campeonato tão longo e disputado como a Série B, o desgaste de fato ocorre. O segredo é aproveitar os intervalos entre uma partida e outra para recuperar quem está sentindo mais a parte física. Com a sequência de jogos é normal ter o desgaste, jogo terça e sábado e terça-feira novamente, então é uma coisa normal. Acho que o nosso grupo soube suportar bem essas sequências e vejo de uma maneira positiva a nossa parte física. Acho que nós estamos muito bem fisicamente. Sem sombra de dúvidas, todo esforço será válido para que no final do ano a recompensa seja revigorante. Temos totais condições de chegar no final do campeonato e comemorar sim um acesso. Não devemos nada a nenhum dos times que estão na Série B e é o nosso objetivo, vamos trabalhar para isso e temos conversado muito sobre isso, porque a torcida merece, a cidade merece, o clube merece e com certeza coroaria o nosso trabalho desde o início do ano. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias daqui a pouco às 7 da noite no Informe Região. Até lá!